Aí eu conversei bastante, né, com o doutor Antônio, que é o advogado da Celina Bage e da Beatriz, que são esposa Filha e e... Aham. filha do prefeito. E ele fala, Carla, isso aqui é uma das coisas mais horrorosas que já foi feito na história, né, judicial brasileira. E aí ele vai me contar um evento, isso está gravado, porque o júri, porque aquilo ganhou mídia, né? Só se falava em bruxas e bruxas e bruxas e bruxas, né? As bruxas, porque qual era a motivação do crime? Eles haviam matado o menino Evandro, ele havia sido morto para que retirassem os órgãos dele, para que o pai de santo fizesse uma oferenda, uma magia negra, para que o prefeito pudesse enriquecer. E tudo isso tinha acontecido, né, esse assassinato, dentro da serraria do prefeito. O prefeito tinha uma serraria, o Aldo Abage. Então, vejamos aqui. Você imagina você cortar uma criança numa serraria, que já numa serraria tem um monte de vestígio, tem pó, né? Você imagina que não ia ter de sangue. Sim. Colocado, né, as vísceras do menino num alguidar e oferecido lá para alguma coisa. Aí o advogado, ele vai fazer a seguinte pergunta. Muito bem. Se tudo isso foi feito e eles não encontraram nenhum vestígio na serraria, não encontraram nenhum vestígio naquele alguidar, ele pergunta para o promotor, aonde estão os restos mortais do menino Evandro? Sabe o que o promotor fala? Exu levou. Ah, não. Quando ele falou isso, eu falei assim, como eu falei Exu a entidade, ele falou, Carla. Ainda ali, foi praticado, inclusive, um racismo religioso, porque você começa a colocar as pessoas, né, tipo, o Exu não leva Completamente nada. intolerantes, né? Não leva nada, e num tom de deboche, isso é falado, então os restos mortais, foi assim, né, que não achou, porque... A oferenda foi aceita. Não, e a entidade se encarregou de limpar tudo, de sumir com os vestígios. Praticamente chamaram o fixer Ray Donovan e os outros fixers do Puff Daddy para sumir com tudo. Muito bem, essas pessoas foram condenadas. O que acontece, Jéssica? Se passaram muitos anos, né? E todos eles se declarando inocentes. Inclusive, eles falavam: olha, nós somos inocentes, nós somos torturados. Essa fita que está sendo apresentada, ela é só um pedaço, porque eles gravaram toda a tortura. E nunca que aparecia o resto da tortura, só aparecia esse pedaço com a confissão deles. E vai chegar um historiador, muitos anos depois, o nome dele é Ivan Mizanzuki, que é daquela região, professor, e ele não engolia aquela história. Ele falou, essa história não tem cabimento, essa história é estranha, de magia negra, para prefeito enriquecer, não acha vestígio. Ele foi lá e desarquivou todo o processo. Ele fez todo um levantamento. Esse homem, ele é incrível, porque ele foi investigar esse caso do começo ao fim, foi falar com todas as pessoas. Ele só não fala com o Capitão Neves, porque, olha só, o Capitão Neves se tornou miliciano e morreu na mão do crime. Grilagem de terra. O homem, né, que trouxe as informações dos criminosos. E ele vai montar um podcast chamado Projeto Humanos com o caso Evandro. E ficou muito tempo, tá? Porque ele fazia isso na época de férias, com o dinheiro que ele tinha. Ele tinha, recursos próprios. Recursos próprios, muito limitados. E o que vai acontecer? Olha que coisa fabulosa. Eu digo que isso é fabuloso, é quase que uma coisa meio divina. Uma pessoa vai chegar para ele, lembra das fitas da tortura? Vai entregar para o Ivan vários achados. E dentro desses achados estavam as fitas da tortura, que comprovava, né, essas fitas comprovavam ali que tudo que aquelas pessoas falavam o tempo todo, aquilo era verdade. Sim. Sabe o que o promotor fala? Porque ele colocou o promotor para ouvir. Mas eles confessaram. E desde quando
confissão sob tortura tem algum valor. O que é muito triste é porque esse caso, na época, ganhou uma mídia gigantesca. Então, se vendia muito jornal. Imagina, estamos falando Sim. 93, 94. Eles, eu entrevistei todos eles, né? Menos o Vicente, que já havia morrido. E o Oswaldo Marceneiro me diz o seguinte: Carla, você sabe que chegou uma repórter de uma grande emissora de televisão para nos entrevistar. E nós falávamos, nós estamos sendo torturados. Sabe o que ela respondeu para ele? Ah, não é essa história que eu vim cobrir. Eu vim cobrir uma história de pessoas que comem coração de criança. Ah, E eles voltavam, tinham que apanhar mais para contar aquela história que a emissora queria ouvir. E ele fala, eu tenho muita mágoa porque essa repórter poderia ter sido, inclusive, a nossa testemunha de defesa, porque ela viu a gente, de alguma forma, sendo torturada. Ela ouviu, porque a gente gritava, Claro. a gente apanhava. Enfim, aí é da consciência de cada um, né? Vai fazer o Nossa, certo mas- ou o errado. Quando essas fitas chegaram, e aí essas fitas foram, elas todas foram submetidas a uma perícia, Aham. e o que é muito interessante é que o que comprovava que as fitas, inclusive, eram verdadeiras, é que eles tocavam uma música no fundo, enquanto eles E tinha torturavam. continuidade. Não, quando eles torturavam aquelas pessoas. Aham. É melhor do que isso. Porque para ninguém, sabe, ouvir os gritos, os barulhos. Só que todas as músicas que tocavam eram hits daquela época. Daquela época de 93, 94, ou seja, e entre outras coisas, aquelas fitas foram aceitas e 30 anos depois, essa condenação foi anulada e eles todos foram considerados inocentes